Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui para a glória de Deus e hoje vamos para o capítulo 2 de Marcos. Eu achei interessante, né? Ontem eu comentei com vocês quem era Marcos. É o João Marcos e aqui no comentário aqui que eu estava lendo, eles eram de uma família rica, né? A família dele apoiou o ministério de Jesus. Essa família, né, que provavelmente é aquela que hospedou Jesus quando ele fez a última ceia. É aquela família que, quando Jesus foi com os discípulos na quinta-feira anterior ao seu sacrifício. É na família de João Marcos, né, que os historiadores comentam sobre isso. E João, ele, ele é aquele que provavelmente eles falam que quando os soldados foram prender Jesus, ele saiu correndo com um lençol, enrolado num lençol, praticamente nu. Esse João Marcos é ele, né? Aquele primo de Barnabé que nós comentamos, que foi um pouquinho da causa da briga de Paulo com Barnabé, porque ele abandonou a primeira missão, a primeira viagem. Só que ele é aquele que depois estava lá quando Paulo estava preso, ele estava lá, ajudando Paulo. Paulo falou ali, envia João Marcos aqui, pede João Marcos para vir, e ele foi. Ele esteve com Paulo em Roma, na sua prisão. Entre 5 a 7 anos depois, foi chamado para estar com Paulo no seu último período no cárcere, também em Roma, na prisão. E ele foi discipulado, né, por Pedro. Olha, Marcos escreveu como intérprete de Pedro, conforme Eusébio de Cesareia, sendo autor desse primeiro evangelho. A tradição diz que Marcos foi um fiel pregador do evangelho, fundou a igreja em Alexandria e tornou-se bispo no Egito, onde foi martirizado. Olha que história linda de João Marcos. Olha que história linda de Marcos, né, que a gente começa a ver aqui, quando a gente começa a ler. Quem foi esse homem? E nós vamos agora para o capítulo 2. E é muito gostoso quando a gente começa a ler, porque a palavra de Deus, gente, ela foi inspirada, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada. Então, nós podemos crer com toda a verdade e buscar com toda a verdade, dedicar tempo em toda a verdade com a palavra de Deus. E aqui, Marcos, ele vê essa passagem, ele escreve o propósito do Evangelho de Marcos, acima de tudo, foi inspirado pelo Espírito Santo e, acima de tudo, é sobre a necessidade de servir. Ele escreveu como Jesus servia e nos ensina sobre isso, essa necessidade de servir, a necessidade que a igreja tem, que nós devemos, né, servir. Então, Marcos, ele olha muito isso. Ele foca muito no serviço. Então, vamos lá para o capítulo 2, né, os milagres do nosso Senhor Jesus. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, né? Quando ouviram falar de Jesus, já ia aquela multidão. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Ou seja, algumas pessoas foram até Jesus para conduzir um paralítico. Levado por 4 homens. O paralítico estava sendo levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que eles estavam. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Uau! Jesus, o homem, né? Jesus, aquele que tem poder para curar, e principalmente para perdoar pecados. Nesse trecho, será que nós temos amigos que nos aproximam de Cristo, como aquele paralítico? Qual que, aqui está falando quatro amigos que levaram aquele homem até Jesus. Olhando a sua vida ao seu redor, será que você tem amigas que te aproximam de Jesus? Ou você é essa amiga que leva a sua amiga para Jesus? Jesus, ele nunca anda interessado em impressionar o povo com milagre. Não, Jesus não queria isso, mas ele fazia isso para que a glória de Deus se manifestasse. E aquelas pessoas levaram os seus amigos, o seu amigo até Jesus. Olha como que Cristo é maravilhoso. Ele cura primeiro a alma. O pecado, gente, ele traz perturbação para a alma. Davi escreveu isso: enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos adoeceram. O pecado traz tantas consequências para a alma e para o corpo. Então, primeiro, Jesus queria curar a alma dele. Os teus pecados estão perdoados. Primeiro ponto, Jesus queria isso. Jesus fez isso. Só que sempre os escribas ficavam ali, né? Atrás de Jesus, querendo alguma coisa para acusar Jesus. E Jesus falou: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou curar? Para que eles vissem que o Filho do Homem tem autoridade. E ele falou para aquele homem: levanta e anda. E ele curou também a enfermidade. É esse Jesus que nós servimos. Antes de curar o teu corpo, ele deseja curar a tua alma. Ele deseja perdoar os pecados. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor. Né? Qual é mais fácil? Era mais fácil perdoar os pecados ou curar o físico? Né? Qual que é? Para o nosso Senhor Jesus não tem essa dificuldade. Ele é Deus e ele perdoa. Vamos lá. A vocação de Levi. De novo saiu Jesus junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, que esse Levi é Mateus, tá? Porque ele tinha, né, trabalhava em Roma, mas ele era judeu, ele trabalhava como coletor, e lá ele era chamado de Mateus, mas o nome dele era Levi. Então, Jesus estava na casa dele, ele não trabalhava em Roma, não, ele trabalhava como coletor ali de impostos. E ele estava na casa dele, sentado à mesa, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número que também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele chamou Levi, gente. Levi, Mateus, ele era aquele homem que os judeus não queriam ver nem pintado de ouro, porque ele trabalhava como coletor, era muito imposto que o povo tinha que pagar, e eles ficavam com raiva dele, né, que trabalhava lá, que ele aceitou esse serviço. Então,
ele, Jesus chamou ele. Jesus chamou ele. Jesus chama os pecadores. Ele não veio para os sãos, mas para nós que somos pecadores. Ele nos chamou, como ele chamou ali Mateus, como ele chamou, né, igual voltando aqui, Mateus era assim o nome dele, do que os romanos, seus senhores, tinham lhe dado para desempenhar a função que ele tinha. Levi era o nome dele judaico, tá? Eu tinha confundido aqui, e era isso mesmo. Então, Mateus era um homem da tribo de Levi, que poderia estar trabalhando no templo. E por isso que o povo tinha muita raiva também do Mateus. Eu só costumo chamar ele de Mateus. Não nos é possível imaginar as razões e condições pelas circunstâncias da vida que ele estava exercendo uma profissão bem diferente daquela para a qual sua tribo tinha sido designada. Né, os levitas, era para cuidar do templo do Senhor, para cuidar das coisas do Senhor, e ele escolheu aquela profissão. E lá ele era chamado de Mateus. Então vamos continuar. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Uau! Deixa eu só ler aqui para vocês, dessa parte. Esse Jesus, ele faz tudo maravilhoso, ele quebra, né, o tradicionalismo. Ele faz isso, ele quebra esse tradicionalismo. O Senhor Jesus, ele é aquele que ensina sobre os verdadeiros espíritos. Os verdadeiros espíritos. Ele é aquele que ensina em todos os momentos. Quem sentava perto de Jesus era para aprender. E é para desfrutar do que Jesus fala, do que Jesus ensinou. E isso nós temos aqui na nossa mão, que é a palavra do Senhor. A convivência de Jesus com Mateus e com seus amigos escandalizou tremendamente os religiosos da época. Escandalizou todos. Eles esperavam oportunidade todo momento para atacar Jesus. Eles ficavam o tempo todo vigiando Jesus para atacar ele. Embora na lei exigisse apenas um jejum anual, o jejum do dia da expiação. Nos dias de Jesus, a obediência à lei era imposta e não fluía o desejo de agradar a Deus. A prática do jejum, 2 vezes por semana, às segundas e quintas, tinha se tornado obrigatória. Olha só, um sinal de espiritualidade. Era obrigatória. Os discípulos de João, os discípulos fariseus, jejuavam, obedecendo essas regras, ou seja, viviam sempre na religiosidade. As regras que eram impostas, eles faziam. Mas o nosso Jesus, ele muda, né, as tradições, desrespeito às tradições, eles viviam as tradições. E Jesus respondeu com uma pequena parábola conforme os versos 19, dizendo que numa festa de casamento, numa festa de celebração, os convidados não vão lá para jejuar. Quem é o noivo? Jesus é o nosso noivo. Então, eles não podiam jejuar durante as palavras, durante a festa do casamento. Jesus respondeu de modo direto que não viera a salientar as formas exteriores da velha religião ou da antiga dispensação, mas ele veio para inaugurar uma nova ordem, que cumpriria o que a antiga ordem só apontava como sombra. Ou seja, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Jesus, ele veio para nos dar um novo mandamento. O jejum deveria ser o resultado natural da vida de oração e comunhão com Deus. É isso que Jesus estava ensinando. Ter comunhão com Deus é o que ele fazia, que ele nos inspira através do livro de Marcos, e o jejum é isso. É resultado natural, não porque o outro impõe, não porque era tradição,
mas porque é através do relacionamento. Jesus quis mostrar aos seus interlocutores que o jejum não era simplesmente um ritual exigido pela lei ou pela tradição. Aquela não era a época adequada para jejuar, era a época de festa e de alegria, porque o noivo estava presente. Para todos nós cristãos, o jejum não deve ser tratado somente com abstinências de alimento ou qualquer outra coisa. Naqueles dias, o jejum era assunto do interior, a expressão da intimidade com Deus, e dessa maneira devemos encarar essa prática nos dias de hoje. O jejum é isso, é esse relacionamento com Deus. Quantos fazem jejum de comida, né? Mas, infelizmente, não vigiam no que falam, falam qualquer coisa, xingam. Então, nós devemos fazer jejum, sim, abster ali da comida, mas o mais importante é entender que é a comunhão e oração com o nosso Deus. Então, Jesus ainda enfatiza que é através de... Aí é que ele fala ainda também do remendo, né? Nesses mesmos versículos. O remendo novo e do vinho novo. A vinda da nova época, a vinda do reino de Deus e seu rei, o Messias, exigia uma mudança de quê? De mentalidade. Estava com Cristo ali, mas a mentalidade deles estava totalmente diferente. Eles não tinham mudado aquela mentalidade ainda. Seria insensatez continuar com os velhos rituais, cheios de religiosidade, sem sentido espiritual, no novo tempo. Era insensatez, é isso que Jesus queria dizer. Vocês ainda estão com a mente antiga, é um novo tempo, o noivo está aqui com vocês. Quando Deus está procurando verdadeiros adoradores, quando adora em espírito e verdade. Jesus estava mostrando que era impossível tentar misturar as velhas práticas tradicionais e obrigatórias com a maneira nova de nos relacionarmos com Deus, com liberdade, graça e ousadia. Quem nos ligou novamente ao Pai? É Cristo. Então, a velha prática não precisa mais. Não precisa mais das velhas práticas. Ó, é tudo novo. Vamos renovar a nossa mente. É isso que Jesus queria dizer para eles. Renova sua mente, olha. Ó, é tudo novo. Para chegar diante de Deus, agora é com oração, com o coração quebrantado, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. E Ele está à procura ainda hoje. E é um coração que nós devemos ter de adoradora. Não ficar na religiosidade, naquela regra. Não, é com a palavra que nós devemos ficar. E Jesus é aquele que quebra, sim, quebra o tradicionalismo. Olha aqui o versículo 25, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos a passarem colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: nunca leste que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor do sábado também. O Filho do Homem é Senhor do sábado também. Né? Essa parte final do capítulo 2, encontramos Jesus demonstrando mais uma vez uma nova maneira de relacionarmos com a lei. Ele foi criticado porque colhia espigas, né, no sábado, uma prática que era proibida, porque, gente, Jesus, o povo, lá na época de Moisés, o povo era escravo. Eles estavam sendo escravos do Egito, e eles não tinham aquele momento para descansar. Eles saíram do Egito, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito ainda estava neles ainda. Eles não tiraram tempo para descansar, e Deus consagrou o sábado para esse descanso. Aí depois Jesus veio, e eles levaram isso muito a sério, era uma lei. Mas Jesus veio dizendo que ele é Senhor do sábado. O fato de Jesus chamar a atenção dos fariseus, que sentiam como fiéis seguidores da lei, para uma passagem das Escrituras, sem dúvida foi uma chamada da atenção para o fato que eles podiam ter memorizado várias passagens, mas lhes faltava uma devida interpretação. De fato, os líderes judeus estavam certos em estranhar essa atitude dos discípulos. A lei de Deus dizia que as colheitas não deviam ser feitas no sábado.
O objetivo dessa lei era duplo: reprimir a ganância dos lavradores e que colocava os bens materiais à frente da adoração do próprio Deus, porque o sábado era um dia consagrado ao Senhor para adorar. Hoje, nós não separamos o sábado assim para adorar, mas nós hoje temos o domingo que tiramos para ir na igreja de manhã, tiramos para adorar o Senhor. Então, nós devemos sempre tirar o dia da nossa semana, 1 ou 2 dias, para adoração, para buscar o Senhor. Então, Deus, aí eles separavam esse dia de adoração ao próprio Deus, que os abençoava com o fruto da terra, e impedir que esses lavradores gananciosos tratassem com desumanidade os trabalhadores, aqueles que faziam a colheita. E Jesus respondeu aos fariseus citando uma passagem claramente no livro de 1 Samuel. Naquele contexto, Davi estava fugindo de Saul, estava com fome, e ele entrou lá no templo e viu e comeu dos pães que era consagrado ao Senhor. Ora, diante de uma extrema necessidade, ao agirem assim, um sacerdote e um futuro rei de Israel demonstraram flexibilidade e maturidade no entendimento das leis. Ao citar esse acontecimento, Jesus deu a devida interpretação para o texto de Samuel. Jesus mostrou que Davi e o sacerdote Aimeleque agiram sem considerar as prescrições cerimoniais quando enfrentaram uma situação de extrema necessidade. Ele e seus discípulos podiam agir da mesma forma, dando prioridade à necessidade do ser humano. Ou seja, ele e os discípulos estavam com fome, precisavam colher as espigas para comer. Era a necessidade do ser humano. Então, o princípio que Jesus apresentou foi muito objetivo, conforme o versículo 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O significado dessa expressão deve ser bem entendido por todos nós. Jesus mostrou que o sábado, mesmo sendo considerado sagrado, foi estabelecido para o benefício do ser humano, e não como um algoz que reprimia a liberdade e a responsabilidade. Ou então, o sábado foi feito por causa do homem, e não ao contrário. Então, nós temos a liberdade, é isso que Jesus queria dizer para eles. Então, Marcos, ele explica isso, que Jesus deixou implícito que o sábado era o dia de fazer o bem. Portanto, buscar alimentar-se não feriria o sentido. Para Jesus não havia sábado como dia de descanso, dia de não fazer nada, pelo contrário, conforme João assinalou para Jesus, que se o seu pai trabalha até aquela hora, ele também trabalha. Ou seja, Deus colocou a lei naquela época, porque o povo precisava descansar por causa da mente de escravo que eles tinham. E agora Jesus está orientando. O sábado o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Então, nós devemos sempre servir, sempre trabalhar. Porque o meu pai trabalha até agora, Jesus falou, e por que eu não vou trabalhar? E Marcos enfatiza muito isso, o serviço do nosso mestre. O serviço que o nosso Senhor Jesus veio para fazer. O que o Senhor Jesus veio para fazer? Ele veio para servir, não para ser servido. E é o que nós devemos aprender com ele todos os dias. Ele é o Senhor do sábado. Amém? Glória a Deus pelo capítulo 2. Amanhã estaremos aí, se Deus